para fora todos aqueles que sabiam homeopatia e ficaram só os que não sabiam. Eram os médicos. Então isso deu nisso que está aí hoje. Coisas como essa de Santos. Isso é um crime que fizeram em Santos. Graças a Deus, ninguém sabe homeopatia, então ninguém sabe o que foi feito. Só um mosquito. Então a homeopatia é uma medicina em si, é uma medicina completa, plena, com um corpo doutrinário como nenhuma outra medicina tem. Nenhuma medicina tem um corpo doutrinário pronto, completo e fechado. Nenhum. Nem a medicina oficial que está aí, nem as medicinas outras, como a acupuntura, a medicina oriental, nenhuma delas tem um corpo, nem mesmo porque no Oriente não tem essa preocupação. Então ela tem uma visão e um entendimento próprio do indivíduo, da doença e da cura. Como vocês viram no decorrer desses 2 meses que nós estamos juntos. São leis próprias, princípios próprios, né? E que independem, esta foi a grande coisa feita por Hahnemann, independem de qualquer caminho que tome a ciência oficial. Não nos interessa se os alopatas não conseguem saber o que é um infarto. Eles não sabem nem sequer o que é um infarto. Nem isso eles sabem. Isso para nós não interessa, isso é um problema deles, isso não é um problema nosso. Nós sabemos tratar o infarto, nós não precisamos saber o que é um infarto. Porque nós tratamos este indivíduo infartado, ou pré-infartado, ou pós-infartado, dentro de um contexto global do outro. Não nos interessa se há uma discussão acadêmica em torno de se tira ou não tira o sal do hipertenso. Então eu vivi uma época em que o sal era o sal criminoso. Não é? Hoje já se levanta uma outra hipótese, de que o sal é necessário e pode até induzir o indivíduo a ter infarto a falta do sal. Existia trabalho sobre isso publicado. Isso é um problema deles. Nós temos uma outra visão sobre tudo isso, partindo até do princípio de que o indivíduo sabe, pelo seu instinto, o que ele deve usar ou o que ele não deve usar. A homeopatia é uma medicina liberal, da liberdade do indivíduo. Não é? Porque ela acredita que cada indivíduo sabe o seu caminho. Então não cabe ao médico homeopata impor condições individuais. Cada um tem que buscar o seu próprio caminho. Então às vezes o paciente chega conosco cedo e diz assim: qual é a dieta que eu devo fazer de saudável? Você sabe. Ele sabe. Ele sabe o que deve comer, o que não deve comer, quanto ele deve comer, tudo isso ele sabe. O que ele quer é um ditador em cima dele dizendo assim: você não pode comer gordura animal. Se ele for morar lá junto com os esquimós, ele morre. Ele começa a morrer de fome. Mas além de morrer de fome, vai morrer de frio, vai morrer com o metabolismo, vai paralisar e tudo. Então a medicina homeopática, ela tem um sentido de liberdade do indivíduo, pleno. O indivíduo tem todo o direito de nascer, crescer e morrer quando ele se determinar a fazer. Então, um médico homeopata nunca indica uma laqueadura ou uma vasectomia. Nunca. O médico homeopata não senta com um adolescente e diz assim: como você agora é meu cliente desde os 15 anos de idade, então agora eu vou te ensinar um segredo da vida. É um preservativo. Então você vai passar a ter um preservativo na sua bolsa. Se ele vai ter o preservativo, isso é um problema dele. Mas não é um problema do médico colocar condicionantes de vida a cada um. Então, a medicina homeopática tem um princípio de liberdade com responsabilidade. Por isso que o Hahnemann diz assim: não é possível tratar o indivíduo que não tenha moral, que não tenha religião, que
não tenha uma formação individual de acordo com a sua cultura. Isso é socrático. Isso é socrático, está lá no Sócrates. Se eu sou ateniense, eu vivo de acordo com as leis de Atenas. E não é possível tratar um ateniense que queira ser tebano, vai viver de acordo com as leis de Tebas e... Isso é absolutamente fundamental. Esse conceito de libertação do indivíduo. Então essa imposição que se faz na medicina oficial, o indivíduo tem que tomar vacina, o indivíduo tem que comer, o indivíduo tem que fazer isso, o indivíduo não tem que fazer nada. O indivíduo tem que atrapalhar os outros. O restante, ele tem toda a liberdade. Ele vai até onde vai a liberdade do outro. É o limite dele. Tem até o direito de ser criminoso e ir para a forca. Isso é o problema dele. Ele escolheu um método mais sofrido de morrer. Isso é o problema dele. Ninguém tem nada a ver com isso. Senão a lei diria assim, não pode matar. Ponto final. Agora, se ele disser assim, não pode matar, e se matar vai para o inferno, então ele pode matar. Ele tem uma opção de escolher o inferno. Ele tem uma opção de escolher a pena de morte. Então não pode chegar para o indivíduo e dizer assim, o senhor não pode parar aí não pode parar ninguém. Posso. Mas se o senhor parar aí, o senhor vai ser preso. Isso é um outro problema. Parar eu posso. Essa é uma diferença fundamental entre as duas medicinas. Não, então o indivíduo está doente, ele tem que amputar a perna. Se o senhor não amputar a perna, o senhor vai morrer. Ou se o exemplo aí da greve de fome. Né? Aliás, no mesmo dia, ontem, hoje apareceu uma figura sendo automolada, né? Se matou queimando, e só que um dos jornais não publicou por quê, o outro publicou. Aquele monge tibetano, ele se queimou porque impediram a sua greve de fome. Aí foi expulso. Ninguém pode impedir o indivíduo uma greve de fome. Ninguém. Isso é antiético. O médico não pode pegar um indivíduo e levar para dentro do hospital e pôr soro nele, não. Ele tem o direito de fazer a greve de fome e morrer da greve de fome dele. E ninguém tem nada a ver com isso. Ele depois de um certo ponto ele ficou iluminado, não consegue mais saber, mas ele sabia que ia chegar naquele ponto. Não pode fazê-lo retornar. Isso não é um direito do médico. Me lembro que eu participei de um congresso de ética médica no Rio de Janeiro, em 1982, se não me engano, por aí. E então, estavam lá reunidos todos os terroristas da época, né? O médico agora, assim, quem dirige a medicina são os esquerdistas. Né? Então estavam lá reunidos e aquela discussão sobre tal. E então dizendo assim, resolução de hoje, o médico não pode participar da pena de morte. Então ele não pode examinar o indivíduo para ser executado e não pode dar um atestado de óbito depois. Aliás, não sei quem dá depois, né? Só que o médico não pode. Então o sujeito fica lá, né? Fica lá esperando, né? Além de morrer, ainda fica ali apodrecendo. Então, sei lá o que faz. Eu não sou nada contra. Tá bom. Não pode participar, não pode. Né? Então, por exemplo, fazer injeção letal, não pode ser o médico. Né? Então o médico não pode participar da pena de morte, tá bom. Resolução seguinte, o médico pode fazer o aborto. Agora é comigo. Espera um pouquinho. Há uma resolução esquizofrênica aqui. Quer dizer, eu posso matar uma criança, mas eu não posso participar da matança de um criminoso condenado pelo Estado. Então, como é que fica isso? O criminoso condenado pelo Estado tem todo o jeito para se defender. Se ele quiser, ele bate a cabeça na parede até morrer e não é executado. Agora, como é que aquela criança vai se defender? Mas aquilo não é criança, aquilo é um embrião em desenvolvimento. Então vocês vão começar a discutir o que é vida, o que não é vida, onde é a vida, onde começa a vida, onde termina a vida. Isso não vai levar a nada. Então é uma esquizofrenia essa medicina. O médico não pode participar de nada disso. Nem sequer da campanha do preservativo ele pode participar. Porque onde fica aí a dignidade da pessoa? Ela vai ao fundo do poço
não é assim que se previne AIDS. Se previne AIDS com saúde mental, com o equilíbrio da pessoa, né? Não é com campanha de preservativo. O uso do preservativo é até um direito do indivíduo, até um direito dele, mas não numa campanha pública onde se põe acima do direito do indivíduo progredir na sua condição de ser humano. Então, a medicina homeopática, ela não é uma parte disso. Ela está longe de tudo isso. Ela não participa em nada dessas coisas. Em nada. Quando você faz a evolução de um caso, você faz a evolução de uma pessoa. Você não faz uma evolução de uma patologia. Você não faz a evolução de uma úlcera gástrica. Você faz a evolução de uma pessoa. É a pessoa que você vai ajudar a crescer, vai acompanhar no crescimento. O médico, ele é um pouco pai, ele é um pouco professor, ele é um pouco companheiro, ele é um pouco amigo. Ele vai ajudar aquela pessoa a crescer como pessoa humana. É isso a essência da homeopatia. Primeiro ali é o Davi, né? E esse é uma equipe, né? Então a equipe tinha 3 staffs estruturados, 2 aplicadores, 2 auxiliares e um segurança. Desses 2 auxiliares, um era motorista, pegava tudo e levava para outro lugar. Trabalharam na campanha entre ação direta e apoio 400 pessoas. Então esse está em outro lugar que o senhor passou para cá, passou fora. Quando eu ponho aqui, né, isso aí fica depois. Esse ele deixou em branco. Então aí aplicando a gotinha, né? Você vê que tem a freira aqui aplicando e a moça lá. São 2 aplicadores por local, né? E não se tomou nenhum cuidado de prevenção. Às vezes a irmã, por exemplo, contava que ela tirou o chiclete da boca, pus a gotinha e pus o chiclete outra vez. Não é? Lembra aquele caso que eu contei do São Pasteiro que aplicou direto no café, né? No hospício. Ele fez a aplicação direto do medicamento no café da manhã do louco lá. Fez efeito da mesma forma. Então, foram imunizadas na zona urbana 18.640 pessoas. Guaratinguetá, na época, era uma cidade de 70 mil habitantes aproximadamente. Então, veja uma coisa, 70 mil habitantes, pelas informações do IBGE, na época, dos 70 mil habitantes, nós devíamos ter mais ou menos 25%, um quarto disso, abaixo de 18 anos. Né? Então, o que dava mais ou menos 16.500 abaixo de 18 anos, entre a zona urbana e a zona rural. Né? Nós só aplicamos o imunizador, o nosódio, na zona urbana. Por quê? Porque pelos estudos anteriores, as cidades que já tinham tido meningite no interior não tinham meningite na zona rural, só na zona urbana. Então nós aplicamos só na zona urbana. Então foram aplicadas 18.640, né? Desses 18.640 imunizados, foram num total de 43.869 foi calculado não imunizados no total da zona urbana e 15 mil na zona rural, né, dando um total então de habitantes.
acima de 14 anos, né? Foram não imunizados 6.364 na zona urbana, 24.000 no total. São 640 imunizados acima de 18 anos, acima de 14 anos. Acima de 14 anos foram imunizados 640. Quem eram esses 640? Eram os 400 pessoas que estavam diretamente envolvidas e mais 240 pessoas indiretamente envolvidas. Por exemplo, pai, mãe, pessoas ligadas muito intimamente às pessoas que estavam aplicando o nosotros, a vacina. Foi feito em agosto de 74. Isso é para ter uma ideia do volume de pessoas que eram atendidas em cada posto. Técnica, né? Essa é a cidade de Guaratinguetá na época, né? Então, nós temos o rio aqui nessa região, né? E aqui a cidade junto de Aparecida e aqui a cidade nova depois do rio. Então, essa era uma estatística da época para mostrar por que nós escolhemos o grupo abaixo de 14 anos, né? Então, 46% dos infectados eram abaixo de 11 anos, de 0 a 11 meses, né? 28% de 1 a 9 anos, 20% de 10 a 14 anos. Acima de 14 anos, 10% apenas. Então, nós escolhemos esse grupo como o grupo a ser atingido. Então isso precisa prestar bem atenção. Nós tínhamos uma prevalência da meningite muito marcante, extremamente marcante, abaixo de 15 anos, até 14 anos de idade. E apenas 10% do total de casos numa comunidade eram acima de 14 anos, de 15 ou mais anos de idade. Então, isso era esperado que acontecesse em Guaratinguetá, né? Então, a meningite, ela começou... Olha, subiu. Onde? Ah, tá aqui, Luciano. Você, né? Então, a meningite estava na cidade de São Paulo, né? E uma prevalência menor na cidade do Rio de Janeiro, isso em 1974. E ela foi em direção ao Rio de Janeiro através do Rio Paraíba. Então ela usou o Rio Paraíba como um meio de propagação. E ela foi de cidade a cidade. Então ela começou com Mogi das Cruzes, né? Foi pegando cidade a cidade, as cidades aqui maiores são a cada mais ou menos 20 quilômetros uma da outra. Isso porque essas cidades foram criadas como pouso de trocas de burro, que iam buscar de Sorocaba para vender no Rio de Janeiro. Essas trocas de burro vinham do Rio Grande do Sul. Então compravam esses burros de Sorocaba e vinham com eles até o rio, e o burro anda mais ou menos 20 km por dia. Então os pousos são aproximadamente, quase exatamente a cada 20 km, né, de uma cidade a outra. Então ela pegou as cidades iniciais, Mogi, foi a Jacareí,
né? Jacareí foi São José, seguinte, São José. De São José foi a Caçapava, né? De Caçapava foi a Taubaté. Taubaté, acabou a vacina, quando ela chegou a Taubaté, acabou a vacina do governo, a vacina Menier, que tinha sido importada pelo governo. E nessa época, então, houve uma espécie de um pânico, né, das cidades daí para diante, que seriam Pindamonhangaba, Aparecida e Guará, que são cidades gêmeas, depois Lorena e Cruzeiro. E aí tem duas outras cidades pequenininhas, Cruzeiro, que são cidades pequenininhas. Porque não tinha mais a vacina. Então, nessa época que nós fomos chamados para poder fazer a aplicação da homeopatia como preventivo da meningite na cidade de Guaratinguetá, que seria a segunda cidade depois de Taubaté nessa direção. Então vinha lá Taubaté, depois vinha Pinda, depois vinha Aparecida e Guará com cidades gêmeas. Está fora de ordem aqui, não é? Vamos ver, aqui é metade do caminho. Daqui até lá são mais ou menos 150 quilômetros de estrada. Então nós chegamos em agosto lá, justamente quando ela estava em Taubaté. Então o que era previsível? Que ela pulasse para Pinda, fosse a Aparecida do Norte, que é a cidade gêmea com Guaratinguetá. Então nós fizemos a seguinte estratégia. Procuramos aplicar o nosódio de um tempo curto, né? Aplicando postos móveis de pequeno atendimento, né? Então fizemos isso de um sábado e domingo, com postos móveis de pequeno atendimento, atingindo toda a população possível urbana abaixo de 15 anos de idade. E procuramos fazer uma coisa que era um erro que tinha sido cometido, corrigimos um erro da Secretaria da Saúde, do Ministério da Saúde. Na época estava muito bem nisso, que eu fiz o curso lá de Manguinhos, eu tinha feito o curso em 72, então ficava muito na minha cabeça ainda, né? O que a Secretaria da Saúde fez? Ela foi correndo atrás da epidemia. Então a epidemia estava em São Paulo, ela começou a vacinar São Paulo. A epidemia foi para Mogi, ela foi a Mogi vacinar. A epidemia foi para Jacareí, foi a Jacareí vacinar. Então ela foi correndo atrás da epidemia. Você não serve com a epidemia assim. Você empurra a epidemia assim, né? Então, o que você tem que fazer? Você tem que ir onde não tem a epidemia e vir de encontro à epidemia. Aí você fecha o cerco em cima dela. Então, nós pegamos a cidade e fomos da periferia para o centro. Então, nós pusemos postos móveis na região mais próxima de Aparecida do Norte, onde ela é cidade gêmea com Aparecida, né? E dessa região viemos para o centro, sem chegar no centro. Nós não atingimos o centro da cidade. Nós ficamos nessa região periférica, mas partindo da periferia para o centro. Então formando um cerco em cima da população. É muito interessante que essa epidemia ela foi assim, é uma epidemia muito clássica, né? Então a epidemia, como toda a propagação de uma moléstia, ela não segue a população nômade. Então, vocês vejam uma coisa, entre Guaratinguetá e Taubaté, havia uma troca intensa de pessoas, como há até hoje. Muitas pessoas moram em Guaratinguetá. Guaratinguetá era considerada até uma cidade dormitório na época. Moram em Guará e trabalham em Taubaté. Havia na época, principalmente agora menor, uma intensa troca entre Taubaté e São José. Então nós poderíamos pensar assim, essa epidemia devia sair de São Paulo e chegar imediatamente em Guaratinguetá. Porque a troca era muito grande de pessoas, então a contaminação era muito intensa. Né? Ela não faz isso, nenhuma epidemia faz isso. Ela caminha para e passo. Ela atinge um núcleo, depois ela atinge outro núcleo, depois ela atinge outro núcleo, depois ela atinge outro núcleo e assim sucessivamente até chegar ao seu final, até encontrar um obstáculo natural à propagação da epidemia. Ela demora muito tempo a atravessar um obstáculo natural. Então, quando ela tem que atravessar um rio, é um obstáculo natural. Quando ela se propaga ao longo do rio, ela usa o rio como um meio
Quando ela encontra uma serra, isso é um obstáculo natural. Quando ela encontra um vazio humano, isso é um obstáculo natural. Então é aquilo que o Maffei lembra na relação com a varíola. Ele diz assim, a varíola, ela completou um ciclo. Ela saiu da Índia, na Idade Média penetrou, no final da Idade Média ela penetrou na Europa, principalmente levada pelas guerras, como chama aquilo? As cruzadas. Levada pelas cruzadas, né? Que foram até os árabes buscar essas coisas e trouxeram, né? Mas isso levou séculos até chegar e dominar a Europa. Então ela vai encontrar a Europa totalmente tomada pela varíola justamente no século XVIII, quando então as populações estão atingindo a América e ela começa a América pela América do Norte. Ela desce a América, ela encontra um grande vazio e um obstáculo natural que é a floresta amazônica, ela penetra na América do Sul e aí ela encontra outro vazio que é o Oceano Atlântico. Ela daqui vai à África do Sul. Vejam que ela não foi à África do Sul pelos imigrantes americanos e ingleses que foram colonizar a África do Sul. Ela penetra na África do Sul através de um caminho natural. Então uma vez diz assim, eu queria ver a Organização Mundial de Saúde acabar com a varíola através da vacina da varíola, quando ela chegou na África do Sul. Uma população que era dominada por um povo considerado de primeiro mundo, né? E com um índice então de saúde muito elevado e capaz de fazer uma imunização em massa. E com uma característica interessante, aqui existe um obstáculo natural à propagação para o norte. E é o início das florestas da África. Né? Então, aqui, nós quando chegamos aqui com a varíola, já havia 150 anos de vacinação de varióla. A varíola foi subindo muito lentamente, porque aqui alcança as estepes africanas, né, que é a região onde nasce o Rio Nilo. Ela usou o Rio Nilo de propagação, chega no norte da África, e ela tinha começado na Índia, na Ásia. Quando ela chega na Índia, ela termina, e a Organização Mundial de Saúde diz que conseguiu vencer pela vacina. É onde ela começou, onde ela tinha que terminar. Não podia terminar em outro lugar. Então ela foi terminar no Japão, na China. Ela fechou um ciclo. Isso nessa propagação aqui no Vale do Paraíba foi muito didático, né? Porque exatamente repetiu esse mesmo esquema de uma moléstia infecciosa em epidemia. Então ela ia alcançando cidade a cidade, grupamento a grupamento, independente do movimento de pessoas, independente desse movimento. Então quando ela chegou em Taubaté, é que nós fomos fazer a aplicação do nosódio do meningococcina em Guaratinguetá. Então nessa época, era esse o número, né, nas cidades do Grande São Paulo. Né? Vocês vejam o aumento do número de casos, né? Conforme nós vamos chegando em agosto. Agosto, 4.236 casos. Se for pegar aqui o Vale do Paraíba, nós vamos pegar 17, 9, 13, porque aqui é inverno, né? Aqui começa a descer. Agosto era um mês de prevalência, né? Em 196, 197 casos em setembro, quando ela começa a cair. Então isso é de janeiro a setembro do ano de 1974.
esse 1822 não pertence à progressão. Então, de janeiro a setembro. Então, vocês vejam que nós chegamos em Guaratinguetá no pico, né, da epidemia. Então, nós chegamos lá em agosto. Estamos aqui. Esse é um gráfico mais amplo, mostrando desde 1930 até 1974. Na época, se levantou que esses picos eles tinham uma relação com as explosões solares, né? Então eles se repetiriam a cada mais ou menos 11 anos. Não é bem isso, era um gráfico que não é bem isso que foi comprovado depois. Mas esses estudos epidemiológicos, eles são muito isolados. Para que um estudo desse pudesse ser realmente trazer alguma luz, você precisaria levantar as epidemias em geral. Então você pegar a epidemia de malária, a epidemia de gripe, a epidemia do dengue, etc., juntar tudo isso num gráfico. Aí você vai ver se existe prevalência de epidemias, não de um tipo de epidemia, em determinados períodos. Então esse é o gráfico que devia estar por fim, né? Então, no grupo imunizado, até 14 anos, né, nós tivemos 7 casos. E no não imunizado nós tivemos 10 casos entre agosto e fevereiro de 75. Então vocês se lembram da prevalência? Então nós tínhamos na prevalência 90% dos casos até 15 anos, 14 anos. E 10% dos casos acima de 15 anos, de 15 ou mais anos. Então o que aconteceu com a aplicação do nosótero? Nós praticamente invertemos o processo. Então o que nós esperaríamos do número de casos? Se nós tivermos 32 casos, nós esperaríamos 90% dos casos até 14 anos. Não é isso? Então quantos casos nós esperaríamos? Nós temos 27, nós esperaríamos 27 casos até 14 anos. O que aconteceu? Nós tivemos 15 casos acima de 14 anos e 17 casos até 14 anos, sendo que desses 17, 10 no grupo não imunizado, que era o grupo menor, de 6 mil pessoas só. Das 18 mil imunizadas, nós tivemos 6 mil não imunizados, 24 mil no total. Mesmo considerando que esse grupo não imunizado pertencesse ao grupo nosso, aqui nós teríamos de ter cerca de 27 casos e aqui 3 ou 4 casos. Então nós fizemos uma inversão da curva de prevalência. Se essa curva foi invertida, alguma coisa aconteceu. Então nós comparamos isso com Lorena. Em Lorena houve o número esperado de casos e a curva novamente permaneceu como uma clássica. 90% dos casos até 14 anos e 10% dos casos acima de 15 anos. Lorena é a cidade seguinte. Dúvidas? Ele aguentou, tá vendo? Parou até de fazer. Claro que isso não foi feito como um trabalho, né? Isso foi feito, esse tratamento como um trabalho foi dado posteriormente à aplicação do nosótero, né? E nós acompanhamos até fevereiro. Por quê? Porque, segundo o Davi, o nosótero aplicado era da potência C10. E nessa potência, os nosóteros têm uma possibilidade de imunização de até 3 a 4 meses, não além. Se nós tivéssemos aplicado a C30, isso seria uma imunização por anos a fio. Tempo suficiente para terminar todas as epidemias e acabar. E por que foi feito o uso do C10? Porque nós
pedimos para as farmácias de São Paulo prepararem a C30 e deixamos a conta da doutora Helena Menin. E sob a responsabilidade do professor Rezende Filho. E fomos para lá, para assim, preparar a campanha. Esse preparo da campanha era muito difícil, você tem que organizar pessoas, tem que ensinar as pessoas, não é uma coisa que você faz um tempo outro. Então eu fiquei à disposição da cidade durante uma semana pelo 2º Exército, trabalhando intensamente a população. No sábado, na sexta-feira à noite, eles nos mandaram no nosódio com tudo prontinho, toda a cidade avisada de que no dia seguinte, às 8 horas da manhã, começava a aplicação. Naquele tempo o aviso era por via rádio, né? Não tínhamos televisão. E quando chegou de noite, nós estávamos reunidos e chegou lá o pessoal trazendo, mandaram levar, foram levar, e levaram a C10, com uma bilhetinha escrita assim: para evitar problemas com o sistema de fiscalização que não conseguiria determinar a presença de substância acima de C10, nós resolvemos baixar para C10 a potência. Sem nos comunicar, sem nos dizer nada. Aí nós ficamos olhando para o outro, aplicamos? Como aplicamos? Imagine se a gente suspendesse uma campanha como essa, tudo pronto, com aquele pavor que existia na cidade sobre a questão da vida. Aí nós vamos aplicar. Então o Davi me lembra muito bem disso, ele falou assim: bom, nós vamos começar conosco, nós sobrevivemos até amanhã, nós aplicamos na população. Então, os 30 que estavam ali reunidos, tomamos o nosório e fomos dormir. Se nós acordássemos, que é um risco o nosório é potência baixa, não se faz isso. Mas era o que nós tínhamos. São aquelas coisas da homeopatia que existem em todo lugar, não só na homeopatia. Esfriou já, você aguenta. Bom, mas aí se existisse a possibilidade desse pessoal ter sido vacinado, se não tivesse acabado essas vacinas aí a homeopatia não teria tido essa chance de... Ou vocês tiveram algum impedimento, alguma dificuldade para impor essa campanha? Você quer para fazer outra campanha? Não. Essa campanha só foi viabilizada pela falta da outra vacina, não é isso que você falou aí? Isso. Então, e vocês tiveram mesmo assim alguma dificuldade na aceitação da população? Não. A população de Guaratinguetá tem um preparo muito grande de homeopatia, né? Ela é uma população muito homeopatizada. Então, com a população não tivemos nenhum problema. Com a classe médica de Guaratinguetá, o Davi marcou uma reunião na Associação Médica, foi lá, engoliu eles todos e o Davi tinha uma facilidade de se apresentar com o professor doutor, professor da Faculdade de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro, docente livre. Então todo mundo ficava assim, né? Naquele tempo ser um docente era uma coisa assim. Hoje, banana de outro. E ele era muito explosivo e muito político ao mesmo tempo. Né? Eu me lembro que eu estava no Hotel Guará, estavam os dois lá no quarto deles sentados e foi o presidente da Associação Médica de Guaratinguetá buscá-lo para ir, convidá-lo para ir fazer uma exposição à noite. Isso era uma quinta-feira. Nós estávamos preparando a campanha. E o rapaz entrou, um rapaz moço, né, de uns 30 anos, entrou e foi anunciado, aí eu fui lá abrir a porta e ele entrou dentro do quarto. Entrou dentro do quarto, foi cumprimentar o Davi olhou para ele e falou assim: porco é lá fora. Aí o rapaz olhou assim para ele e falou assim: eu não converso com quem fuma. O rapaz estava com cigarro. Aí, esse gesto que você fez agora, fazer assim com a mão, fiz eu peguei, sentei assim no quarto. Falei: ai meu Deus. Ele não tinha, ele era assim mesmo, ele não engolia nada. Não. Aí o rapaz foi lá fora, apagou o sinal, agora vamos entrar? Aí ele entrou, foi lá conversar, aí foi lá de noite para lá, eu fui junto, né, na Associação Médica. Aí ele fez uma outra colocação, né? Ele entrou, conversou, ouviu, falou assim: olha, meu problema não são vocês. O meu problema, só existe um problema da homeopatia, são os homeopatas, aqueles que se dizem homeopatas. O resto não existe problemas. Aí ele conversou e tal, nós não tivemos nenhuma reação negativa dos médicos. Mesmo que eles não podiam fazer, né? Eles mandaram os filhos dele para serem vacinados, eles ficariam numa situação muito difícil de fazer campanha contra. E eu estava lá no sábado de manhã, já aplicando e tal, e correndo aqui para lá, e por acaso eu estava na sede da Câmara, que foi quem fez a aplicação, o prefeito era inimigo do presidente da Câmara, então ele resolveu
E ele, prefeito, não fazia aplicação. Aí o presidente da Câmara que assumiu. E eu estava lá distribuindo os nosótios, aí chegou uma comissão de São Paulo, formada por farmacêuticos, médicos, etc., do setor de fiscalização de medicina e farmácia. E com a incumbência de fazer a apreensão de todo o material, todo o nosótio levado para São Paulo. Porque não tinha licença do Ministério da Saúde. Aí eles entraram, eu estava lá sentado. Disse, nós vamos aqui apreender o material. Para o senhor me dar o ofício do Comando do 2º Exército. O material pertence ao Exército. Isso em 74 era um pouco forte. Aí o presidente da comissão falou assim, não, nós não temos ofício, nós estamos aqui a mandado do secretário da Saúde. Eu falei assim, eu não conheço ele. Eu estou aqui a mandado do comandante do 2º Exército, eu estou convidado a se retirar. Eu só chegou para baixo dessa mão. Então a campanha só ocorreu a mano militar. De força. Não foi por outra razão. Senão não teria. Terminada a campanha, 6 meses depois saiu uma legislação proibindo autoridades municipais de assumirem campanhas de vacinação. Então hoje isso seria possível. Só com a autorização do Ministério. Por não é medicamento, o pessoal de sangue do SUS para dar Então aquilo foi o trabalho realizado. Aquilo não é uma campanha de imunização. Aquilo é um trabalho realizado. Eles se propuseram fazer um trabalho, receberam o apoio do Ministério da Saúde e fizeram o trabalho. Então o trabalho foi aprovado para a sessão de ética da Associação Médica Local, etc. Né? É um trabalho feito em duplo cego, com aplicação de 1.000 doses individuais de opatório, em dose única, e aplicação de 1.000 doses de placebo. A população foi escolhida numa região de risco, né? E não foi previamente avisada. As pessoas, os aplicadores batiam na casa ou no apartamento, explicavam o trabalho e as pessoas se predispunham ou não a receber a dose ou o placebo. Não era conhecido racionalmente de ninguém o que era placebo ou o que era dose. Então essa aplicação, ela foi feita contra a dengue, né? Então nós sabemos que, não sei se o Wagner comentou isso ou não, comentou na aula de vacinas, né? Comentou sim alguma coisa. Que tem que ter os piores sintomas, né? Assim. Então a dengue tem a dengue clássica e a dengue hemorrágica. São 2 grupos principais, mas não são só os 2 únicos grupos que existem, são diversos subgrupos, né? Mas os 2 grupos principais são esses grupos, né? Então na dengue clássica nós temos uma gripe clássica, né? Tipo gripe de Briônia, com dores no corpo, prostração, sede, etc. E na dengue hemorrágica nós temos hemorragias espalhadas pelas mucosas, principalmente pela mucosa gástrica e até mesmo pela pele. Esta sara em poucos dias, né? Não tem nenhum caso descrito de agravações, e esta aqui tem um coeficiente de morte grande, de letalidade grande. Então este é o problema. Esta só ocorre em pessoas previamente picadas pelo mosquito que tiveram a dengue clássica numa primeira fase. Então isso aqui é uma prévia sensibilização em que uma segunda dose desenvolve uma agravação nas pessoas sensíveis com hemorragia. Então eles, quando foram fazer a aplicação, eles usaram os sintomas da dengue clássica e daqui tiraram o eupatório. Eu até aceito que o eupatório é um bom medicamento, ele cobre os sintomas principais, o gênio epidêmico, né? O problema é que não é esta aqui que nós temos. Nós temos que evitar a hemorrágica. Então, o medicamento aplicado ou devia só conter os sintomas da hemorrágica ou conter os sintomas das duas, que seria o ideal. Então isso foi um erro de escolha do medicamento. O eupatório não tem os sintomas da hemorrágica. Então o que eu levantei, né, é que a dengue aqui, como em algumas outras moléstias também, ela repete o fenômeno de Richer. Vocês lembram isso do Maffei, né?
Então, conta que o Richer, em 1900 e alguma coisa, 1902, se não me engano, ele foi chamado foi falta pra ele. O Richer ele foi chamado porque havia uma alergia que se desenvolvia nos banhistas ali no Mediterrâneo, no mar Mediterrâneo, ali na cidade de... onde tem esse grande prêmio aí de corrida? Mônaco, na cidade de Mônaco. E então ele foi chamado para estudar o assunto. E lá chegando, ele encontrou os actinomicetos, né? Polípos. Esse actinomicetos ele achou que eram possivelmente os responsáveis pela reação alérgica dos banhistas, né? Então ele cortou as antenas dele, fez um macerado em álcool e injetou no cachorro. Funcionado. Aí com 22 dias injetou uma segunda dose, o cachorro teve uma reação brutal e morreu. Hemorrágica e tal, né? Então, isso é exatamente o que está acontecendo aqui. Quer dizer, você faz uma sensibilização, a segunda dose desencadeia uma agravação dos sensíveis e ele morre. Então o que eu levanto é o seguinte: o homeopata, não satisfeito de ser homeopata, ele quis ser mosquito. Então ele foi lá e sensibilizou 1000 pessoas que poderiam não ter sido picadas pelo mosquito. Agora vem o mosquito e completa o trabalho, entendeu? E vai e faz a segunda dose. Então ele vai desencadear um número muito maior de dengue hemorrágica. Eles têm a obrigação de saber disso e têm a obrigação de ter tomado cuidado de fazer o gênio epidêmico com sintomas das duas doenças, a arística